Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Orjana, eu sou a mãe de Alice, de 6 anos, e Romeu, de 2. O tema de hoje é 13 Reasons Why. É uma série que tá passando no Netflix, que fala de uma adolescente, a Hannah, ela comete suicídio e deixa 13 fitas responsabilizando 13 adolescentes também pelo suicídio dela. Bom, o que eu queria conversar com vocês, algumas questões que eu fiquei muito impactada com a série. E uma delas que me marcou muito, antes de assistir, eu assisti um vídeo de alguns diretores comentando a respeito, e um deles falou de uma cena especial que fez ele lembrar a adolescência dele. E eu fui assistir a série com esse olhar, sabe? Tentando lembrar daquilo que eu vivi. E eu fiquei muito impactada, gente, assim, de verdade, como a gente, né? Eu percebo isso não só comigo, como a gente não é honesto com aquilo que a gente viveu, sabe? Em muitos momentos. Como a gente não consegue lembrar, né? Não faz um esforço pra lembrar de como foi a nossa adolescência, né? Porque hoje eu percebo também que a gente rotula muitos adolescentes, né? São aborrecentes, cobramos coisas deles que nem nós conseguimos resolver, né? Na época que nós éramos adolescentes. Isso só distancia, porque quanto mais você percebe, você assume, né, com honestidade, que aquilo pra você não foi fácil, você se aproxima do outro, né? Bom, na série eu fiquei muito impactada, assim, falando um pouco da minha história. Logo de cara, a Hannah ela sofre de bullying, né? Eu achava que eu não tinha sofrido de bullying, falava isso claramente. E na série eu percebi que eu sofri sim. Ela, na escola, fazem um bilhete, uma espécie de um bilhete, falando das meninas que têm a bunda mais bonita, enfim, fazem esse tipo de pesquisa, né? E eu me lembrei, gente, que eu vivi isso quando eu fazia cursinho pré-vestibular. Eu me lembro que eu cheguei um dia pro cursinho, né? E tinha naquele quadro de avisos um papel, né, feito no computador, ou seja, elaborado, com essa pesquisa, né. E eu me lembro quanto eu fiquei constrangida com aquilo, eu andava com um casaco amarrado na cintura, envergonhada, e eu fiquei pensando nisso, né, do quanto aquilo me fez mal, como é que foi, como é que eu elaborei aquilo. E eu me lembro, assim, que na época era uma questão que eu não falava, eu tinha outras amigas também que se sentiam constrangidas, mas eu, em especial, eu achava que os meninos, eles só conseguiam se comportar daquela forma, sabe? Que eles só conseguiam se relacionar com as meninas ou comigo com essa coisa sexual. Eles não tinham um olhar, eles não conseguiam olhar pra gente, ou pro nosso corpo, de uma maneira amorosa, se relacionando com a descoberta de uma outra forma, sabe? Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, como isso foi sério. Inclusive, depois, durante a minha vida, eu elaborava várias coisas que me eram ditas, né? Assédios que eu vivi. E assim, a sorte que eu tive é que eu tive uma mãe muito presente. Foi isso que eu queria muito falar pra vocês, sabe? Como o diálogo é importante. Eu tive uma mãe que não desistia do diálogo. Eu me lembro claramente disso. E eu não falava sobre isso em especial, porque como eu disse pra vocês, eu achava que não precisava ser dito, porque eu achava que isso era inerente aos meninos, sabe? Mas a minha mãe buscava outras coisas e aquilo foi tudo sendo diluído. As minhas relações, se tinha alguma coisa que não me fazia bem, algum namorado me dizia alguma coisa que me fazia mal, eu trazia isso pra ela, mas ela olhando colocando uma luz sobre a minha adolescência, eu percebo que veio muito disso, sabe? Não sei se vocês entendem. Então, é importante que a gente pare de criar esse rótulo sobre os adolescentes, que a gente seja claro com aquilo que a gente viveu, né? Para que a gente se aproxime, como eu falei. E eu faço muito isso com a Alice, gente, assim, na idade. A Alice tem 6 anos. E às vezes eu tô querendo abordar algum assunto, ela tá distraída. Quando eu falo, não, filha, porque quando eu tinha a sua idade... O quê, mamãe? Ela já quer saber. Sabe, isso aproxima, né? Em qualquer idade. Quando alguém tá vivendo alguma coisa que você já viveu, a conexão acontece, né? Então isso é uma questão que eu acho que nós precisamos ficar atentos, olhar mesmo, colocar uma luz sobre aquilo que a gente viveu, para que a gente possa se aproximar dos nossos filhos. E eu me lembro, com a série, eu comecei a dar uma olhada em umas agendas que eu tenho, eu escrevo desde muito nova, e nas agendas... Eu já tinha olhado ela antes, mas eu resolvi dar uma olhada de novo depois que eu assisti a série. Até trouxe uma delas pra vocês verem o quanto eu escrevia. Era uma espécie de diário com umas reflexões, eu prendia umas coisas na agenda que eu achava interessante. E eu fiquei muito impactada, porque eu achei uns bilhetes super pesados, assim. E eu queria ler pra vocês, vou deixar pra vocês aqui, pra gente falar de tudo isso e mostrar e falar, ver o quanto tudo isso é muito sério, o quanto nós precisamos parar de sair desse rótulo, colocar uma luz sobre aquilo que a gente viveu, sabe? Falar mais sobre tudo isso dentro de casa. Bom, é mais ou menos isso. Orjana, aliás, é isso. Orjana, toda a minha região nervosa está em estado de ereção, pois esse seu centro nervoso em abundância me deixa louco. Orjana,
Esse seu corpo gostoso me deixa maluco com muito tesão. Gostaria que você pousasse nua na minha frente. Orjana, eu ofereço meus serviços para apagar o seu fogo. A minha mangueira é a mais eficiente e a maior possível. Quer dizer, vocês imaginem, você está na sala de aula, né? Sei lá, prestando atenção, e você recebe isso. Como é que você tá, né? Para você receber esse tipo de bilhete. E aí é muito importante que a gente perceba e fale que a adolescência é um período que a gente está se construindo, né? A gente vem nesse processo desde a infância. Na adolescência é uma fusão de hormônios, é um momento que você tem que se relacionar, descobrir a sua melhor amiga, né? Fazer as suas escolhas acadêmicas, já começar a pensar nisso, porque isso é muito forte nas escolas e nas famílias. É a sua relação com seus pais, a relação com seus irmãos. Aí você ainda é assediada ou sofre bullying e você ainda não fala sobre isso. Que lugar é esse? Como é que você fica, né? É um momento de muita solidão. Eu me lembro, gente, que eu ainda falava muito, conversava muito com a minha mãe. Na minha agenda eu falo muito isso, nessas agendas. Preciso conversar com a minha mãe. Quando tinha uma questão muito séria, eu levava pra ela. E eu me lembro que no meu meio, as minhas amigas não viviam isso. Pra elas isso era muito surreal. Falar com os familiares. Lógico que eu não falava tudo. Mas assim, pra não perder o raciocínio, o que eu queria dizer é que eu também me sentia muito só. Mesmo falando, sabe? Quer dizer, é natural desse momento. Mas ainda assim, a gente precisa encontrar maneira de se aproximar para que isso não fique tão pesado, sabe? Porque, além de tudo, tem essas questões acadêmicas que são muito fortes, né? Eu me lembro que eu estava em todas essas questões emocionais e eu tinha que escolher minha profissão pro resto da vida. Eu acho isso muito sério. As escolas, elas precisam abordar a questão emocional. Tudo bem, a gente está longe disso, né? Nós sabemos disso, na série isso é falado, de que não tem educação emocional, não tem autoconhecimento na escola, não tem espiritualidade. E tudo isso precisa fazer parte. A escola precisa mudar. Eu venho falando muito isso aqui, e nós somos a transformação que a gente quer ver. Isso é real. Hoje já existem muitos movimentos de escolas, de pessoas olhando para isso, né? Então é importante que a gente esteja mais nas escolas dos nossos filhos também. Na série isso também é falado. A mãe da Hannah, ela vai na escola só depois que a filha comete suicídio, e aí começa a ver no banheiro várias agressões. Quer dizer, ela não conhecia a escola que a filha estudava, sabe? Os próprios educadores, os professores não conheciam, que ela leva, né? Ela tira foto e mostra pra eles. Quer dizer, a escola precisa mudar, nós precisamos estar mais presentes, a gente precisa ter esse olhar que eu falei pra vocês, que é o que eu sinto, de sermos mais honestos com a nossa adolescência, com aquilo que a gente viveu, do que criar esse distanciamento dos nossos filhos, como se só exigindo, só cobrando, só exigindo questões acadêmicas. De que adianta ser um profissional incrível e com autoestima baixa, inseguro, abrindo portas para viver uma futura depressão ou outras coisas mais. Fora que para o adolescente, o trauma, a dor, é como se não fosse acabar nunca, né, gente? É uma sensação de que aquilo vai durar para sempre, de que aquilo não vai poder ser elaborado, sabe? Então é importante também que a gente se informe, sabe, sobre o momento que os nossos filhos estão vivendo, o que a gente pode fazer, porque eu percebo muito, algumas pessoas me perguntam, né, sim, mas eu converso com meu filho, ele me dá, e ele não me responde, ele não me diz, né, e eu percebo que a gente precisa, que é um entorno. Não adianta você ser uma pessoa extremamente ausente, né, sei lá, ter uma vida muito corrida, não conseguir nunca estar com seu filho, um dia você quer que ele te dê um retorno do que ele está sentindo, sabe, quer dizer, existe todas umas questões ao redor disso, né. Você sai com seu filho, você brinca com seu filho, você ouve seu filho às vezes com questões que pra você é boba, né? Porque a gente banaliza muito o que o outro sente, o que o outro está dizendo. A própria criança, né? Coisas que onde alguém falou com a Alice me chamou, ela estava na casa da minha sogra, e ela estava chateada com uma questão, e eu, mas é besteira. Eu falei, não é besteira. Eu parei tudo, falei, peraí, o que foi, filha? Ela veio me falar que estava incomodando ela. Quer dizer, a partir daí, né, gente? Porque aí isso tudo aproxima, né? Vai criando um laço, um vínculo, até que quando você pergunta o que ela está sentindo, ela vai te dizer, né? Nada disso é garantido, sim, mas a probabilidade grande de que isso aconteça é real. Então, assim, a série é incrível, não deixem de assistir. Eu queria deixar pra vocês essa questão de vocês olharem pra adolescência de vocês. Assistam a série com esse olhar, é muito massa, vocês vão se amarrar na série. Façam essa reflexão. Comecem a olhar mais, vamos nos informar mais sobre o período que nossos filhos estão, sabe? Isso é muito importante, porque eu, por exemplo, não sabia de muita coisa das fases de crescimento dos meus filhos, de desenvolvimento dos meus filhos. Romeu hoje está numa fase que é dita a adolescência da infância. Com essa informação, tudo muda, né? Eu já olho para ele com muito mais paciência.
sabe? É estarmos mais presentes também. É uma junção de tudo isso, sabe, gente? De olhar para a nossa adolescência, de estarmos mais presentes, de nos informarmos para que a gente consiga criar um ambiente na nossa casa que a gente possa falar cada vez mais, elaborar aquilo que a gente sente, né? Cuidarmos uns dos outros, sabe? Nos colocarmos no colo. É muito importante que a gente saiba que nós temos com quem contar, sabe? Em qualquer período da nossa vida. E a adolescência é um momento muito delicado em função de tudo isso, dessas fusões de sentimentos, né? Dos hormônios, dessas questões acadêmicas que eu acho que a gente precisa aliviar muito para todos esses adolescentes, esses jovens. Essa não é uma questão tão séria, não adianta, né? O emocional ele precisa ser levado mais em conta. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir, depois me contem, me falem como é que vocês se sentiram. E não deixem de curtir, de comentar, de compartilhar, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!